Vamos para o nosso último bloco da aula de hoje, encerrar o assunto cooperativas. Acabou levando mais tempo que eu imaginava, mas é bastante importante porque quando vocês estão estudando lá Civil 1, os professores mencionam, mas ninguém aprofunda no assunto cooperativa. Sem sombra de dúvidas, são muito importantes para o desenvolvimento da atividade econômica em nosso país, né? Principalmente em razão do lucro excessivo que algumas atividades acabam tendo em detrimento dos consumidores. Bom, o próximo item que a gente vai falar é sobre a responsabilidade das cooperativas. Eu também tinha falado para vocês lá no início que a responsabilidade vai estar prevista no estatuto. Ou a cooperativa pode ser de responsabilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada. No primeiro caso, da limitação da responsabilidade, o sócio responde por sua parte no capital social, bem como pelas perdas na proporção de sua participação. Então, se eu tenho uma cota, né? Então, o prejuízo, a minha responsabilidade será por essa uma cota em caso de perdas. Se a cooperativa for de responsabilidade ilimitada, o sócio responde de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, independentemente do número de cotas que ele tenha na cooperativa. Óbvio que se a cooperativa não tiver capital social, essa opção é a única cabível para a responsabilização dos sócios cooperados, ou seja, no meu caso, no caso do exemplo que eu dei anteriormente para vocês do Sicoob, né? No caso do Sicoob, existe capital social. Eu tive que subscrever um determinado capital para me tornar uma cooperada. Então, a minha responsabilidade é limitada ao capital que eu investi, ao número de cotas que eu adquiri, caso a sociedade tenha perdas. No caso de cooperativa que eu não preciso contribuir para o capital, não tem capital social, todas as cooperativas assim serão de responsabilidade ilimitada. Caso haja perdas, o cooperado tem obrigação pessoal pelo pagamento das dívidas. Tá, e como é que entram e saem os cooperados? Qual é a terminologia utilizada para o desligamento da cooperativa? Bom, eu tinha falado para vocês anteriormente que aqui nas cooperativas tem o princípio das portas abertas, que é aquele princípio que permite que qualquer um entre na sociedade, desde que é lógico, perfaça as condições exigidas pelo estatuto. Todavia, eu só posso me tornar sócio por mim mesma. Lembra que eu não posso herdar, eu não posso pegar isso, um sócio não pode ceder as cotas dele para mim e eu me tornar associado. Assim, eu tenho que ter os requisitos estatutários e entrar por mim mesmo na sociedade cooperativa. Bom, do mesmo jeito que eu entro, eu também posso sair da cooperativa assim quando eu quiser. A lei prevê 3 formas diferentes de saída da cooperativa. Uma é a demissão, outra é a eliminação e a outra é a exclusão. Em qualquer uma das situações, seja ela a demissão, a eliminação ou a exclusão, a minha saída vai representar a dissolução do meu vínculo com a cooperativa. O que significa demissão? O que significa eliminação? O que significa exclusão? Demissão é quando eu saio voluntariamente. Não é a cooperativa que me tira, apesar do nome sugerir isso. Demissão é a saída
voluntário. Eu mesmo falo, olha, eu quero me desligar da cooperativa. Isso está previsto lá no artigo 32 da lei. Não se exige qualquer motivação. Basta que eu manifeste a minha vontade, informe a cooperativa desse meu desejo de me desligar, né? Na verdade, a terminologia é demitido, serei demitido da cooperativa. A segunda modalidade de dissolução do vínculo é através da eliminação. Essa é diferente. Não é a saída voluntária, é contra a minha vontade. É uma medida punitiva, porque eu cometi algum tipo de infração legal ou estatutária por algum dos fatos previstos na lei ou no estatuto. Lá no artigo 33, que menciona essas situações. Essa hipótese aqui, chamada de eliminação, parece muito a exclusão dos sócios lá nas sociedades regidas pelo Código Civil, por justa causa, por quebra da affectio societatis, coisas desse tipo. Esta eliminação, ela é decidida pela diretoria ou conselho de administração, sendo recomendado tipo um processo administrativo na cooperativa, que seja ouvido previamente o cooperado. Por quê? O princípio da ampla defesa e do contraditório. E uma vez que ele seja ouvido, ele vai ser comunicado dessa decisão no prazo de 30 dias e ainda tem direito a recurso com efeito suspensivo, e esse recurso será apreciado pela Assembleia Geral, tá? Que vai ser uma Assembleia Geral extraordinária. Por fim, gente, a última modalidade de dissolução do vínculo do cooperado é a exclusão. A exclusão, ao contrário do que a terminologia sugere, não representa uma penalidade, mas uma imposição em razão da impossibilidade do cooperado, como, por exemplo, a morte. Se a pessoa jurídica que é cooperada se dissolveu, incapacidade civil que não foi suprida, não atendimento dos requisitos estatutários para ingresso. Então, são situações mais afeitas à condição pessoal, que estão relacionadas lá no artigo 35 da lei. Em qualquer uma dessas hipóteses, seja demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado mantém sua responsabilidade perante terceiros até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento. Então, se ele se desliga agora, no mês de março, por exemplo, de 2020, as contas do exercício de 2020 só serão aprovadas de janeiro a março de 2021. Se as contas forem aprovadas, aí ele não tem mais nenhum tipo de responsabilidade. Bom, e como é que se dissolvem as cooperativas, né? Como é que termina uma cooperativa? Bom, embora quando os associados se juntem como numa sociedade normal, o objetivo, né, dessa sociedade é que ela seja de prazo indeterminado, é fato que vão ocorrer situações, né, que podem terminar, acontecer a extinção da cooperativa. E esses fatos, né, são os mesmos que numa sociedade em geral. E quais são esses fatos que podem gerar a dissolução? Se a Assembleia Geral Extraordinária se reunir e houver aprovação de pelo menos 2/3, por exemplo, a cooperativa ela está operando com os mesmos preços do mercado, né? Não está havendo nenhum benefício, então seria um caso de deliberar? Seria um caso de deliberar.
Se a cooperativa é uma cooperativa por prazo determinado e acabou esse prazo de duração, se ela já cumpriu os objetivos previstos no estatuto, né, já exauriu o objeto social. É muito comum essas cooperativas para construção de prédios, né? Muita gente se reúne para construir um prédio, então acabou, né, o prédio foi construído e encerrou o objetivo social. Redução do número mínimo de associados, né? A gente não tem um número mínimo que a gente precisa para a cooperativa funcionar. Se a cooperativa precisava de uma autorização para funcionar e ela não tem essa autorização, então essa regra, gente, é o Sicob, é aplicado para as cooperativas de crédito, tá? Para as outras cooperativas não exige mais a autorização de funcionamento, mas o tipo de atividade que é exercida pelo Sicob, que é crédito, essa sim, né, precisa de autorização. E outra coisa também que a lei prevê é que se a cooperativa paralisar suas atividades por mais de 120 dias. Uma coisa importante que a gente não pode se esquecer aqui é que a lei mencionava a redução do capital social. Não é mais causa de dissolução, uma vez que o Código Civil permite cooperativas sem capital social. Também, gente, não é uma causa de dissolução a transformação da sociedade. A cooperativa pode se transformar numa empresa? Pode, a lei permite a transformação. Tá bom? Por fim, vamos falar sobre o fundo de reserva. Mais um pouquinho aí sobre o fundo de reserva. Bom, eu disse para vocês que nas cooperativas é obrigatório criar um fundo de reserva. O que seria esse fundo de reserva? É uma conta contábil. Pensa em condomínio. Quando você pega a sua conta do condomínio, lá tem descrito fundo de reserva. É isso aqui. É uma conta contábil destinada a serem depositados certos valores que só podem ser gastos nas hipóteses previstas pela lei. Tá? Então, o fundo de reserva ele é formado inicialmente por 10% das sobras líquidas do exercício. Então, tem uma grande semelhança aqui, vocês vão ver, com as reservas criadas pela Lei 6.404 de 76, que são as reservas, os fundos de reservas na sociedade anônima. Só que, embora pareça ser a mesma coisa, o fundo de reserva das cooperativas, ele não é composto de lucros e não é distribuído entre os sócios, tá? Uma das principais características das cooperativas é a indivisibilidade do fundo de reserva, ou seja, esse fundo de reserva não pode ser distribuído aos sócios, apenas aplicados nas suas finalidades legais. Mesmo se houver dissolução da cooperativa, ele não será distribuído entre os sócios. Eles vão para onde? Para o governo, para o Tesouro Nacional. Acabou a cooperativa, sobrou fundo de reserva, vai para o governo, vai para o Tesouro Nacional. Com essa regra, o objetivo foi evitar que os cooperados buscassem a dissolução das cooperativas para receber o fundo de reserva. Bom, gente, basicamente é isso. A lei é longa, quando vocês abrirem a lei, vocês vão ver que ela é bastante longa. Lógico que deve ter ficado algum ponto sem falar, sem comentar, né? Mas os pontos principais são esses. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem no fórum, usem o fórum, não usem o chat para dúvidas sobre a matéria, porque aí sua dúvida vai ficar lá registrada, todos os colegas podem ler e esclarecer se essa dúvida também for deles. Outra coisa, usem o grupo criado de WhatsApp. Se vocês não entenderem alguma coisa, mandem áudio, mande áudio de voz. Todo áudio é de voz, desculpa.
Mandem áudio, né, para eu entender pela tonalidade da voz de vocês qual é a dúvida. Eu mando um áudio de volta e a gente vai se entendendo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma Páscoa abençoada. Fiquem em casa, né? Lembrem-se aí do sentido da Páscoa, que é a gente relembrar aí a ressurreição de Cristo, né? O renascimento de Cristo em nossos corações. Fiquem bem, fiquem com saúde, cuidem de vocês, cuidem dos seus. Em breve a gente vai estar junto novamente. Até mais.